minha transição, né, de carreira. Eu vou trazer muito assim dentro de um storytelling, tá? Eu vou contar a história para ilustrar tudo, que eu acho que fica um pouco mais didático, um pouco mais agradável para vocês, mas nada impede de vocês me interromperem, de perguntar alguma coisa, de tirar dúvida em tempo real, porque eu entendo que isso deixa mais fluido o nosso bate-papo, tá bom? Então, deixe-me ver, vamos lá. O show já meio que me introduziu, né? Eu sou aí autora publicada, já toquei em bandas de rock, adoro gatos e descobri TDAH na vida adulta. Um pouquinho no detalhe da Gabi aí. Nas minhas apresentações, eu gosto sempre de trazer uma frase de efeito que vai nortear a nossa conversa aqui, tá? Uma poeta, uma escritora, uma vez disse que as pessoas esquecem o que a gente fala, mas elas nunca vão esquecer como a gente as fez sentir, né? E isso diz muito sobre a experiência do usuário e como que a gente trabalha para tornar esses acessos aos aplicativos, website, produtos físicos, digitais, na literatura, né? E o UX está em tudo. E vocês vão perceber que sim. E é sobre a gente encantar as pessoas, né? E é um trabalho muito desafiador, porque você precisa advogar tanto para o usuário quanto para o cliente, né, que nos contrata para fazer a experiência do usuário. Então, antes de a gente entrar no detalhe, eu quero quebrar um gelo com vocês. Eu preciso muito da participação da galera no chat, tá? Se vocês pudessem criar um aplicativo que resolvesse qualquer problema do mundo, qual que seria esse aplicativo? É só colocar aí, sei lá, um negócio para mapear o batimento cardíaco. Ok, já existe, mas é só um exemplo. YouTube sem anúncios, boa. Meu sonho. Não aguento mais, cara. Se bem que tem a forma da gente pagar as contas pagas, né? Mas seria bom demais. Quem mais tem aí a ideia de criar algum aplicativo que mudasse, revolucionasse a nossa vida? Recomendações positivas diárias? Boa, boa. Eu criaria algo para leitor facial de expressões, para ajudar a galera autista, cara, a interpretar expressões faciais mesmo, sabe? Assim, apontando a câmera. Eu viajando alto aqui, né? O que mais que vocês criariam aí se tivesse a oportunidade de criar um produto novo? Toda grande dela começa assim, nesses brainstorming maluco, né? Isso é só para a gente aquecer aqui, mas vou dar seguimento. O Schunz até falou um pouco mais de detalhes sobre a minha formação, então eu vou até skipar essa parte. E vou brincar aqui com a minha história lá do passado, tá? A Gabizinha pequenininha, quando era apenas uma camponesa sonhadora. Vocês vão entender o motivo que eu vou trazer esse passado lá embaixo, né? Eu tive uma pequena fase aí de Agnes Gru, do meu malvado favorito. Depois a Gabizinha tímida ali no meio da galera do colégio. Os amigos que eu obrigava a ler as minhas histórias, na época que eu escrevia em cadernos. Esses são os cadernos de 100 anos atrás, onde as minhas primeiras histórias foram publicadas. Tem aqui a Gabi na fase tentando viver da arte do rock, né? Mas eu percebi que eu ia morrer de fome, então não deu bom. Depois fui tentar a vida em Brasília, onde eu trabalhei em hotéis, em produções de eventos governamentais, quase perdi meu réu primário. Ai, ai. Nesse meio tempo, eu já tinha escrito meus 2 primeiros livros. E depois de velha, eu finalmente consegui me estudar e formar, ter a minha primeira graduação. A minha trajetória não foi assim, a mais comum, né? Que a gente sabe, ensino médio, entra para a faculdade e tal. Eu consegui fazer isso só depois dos 30. E isso é uma lição de que nunca é tarde, quando a gente tem um objetivo, um sonho. E eu consegui me formar aí aos 35. E aonde eu comecei o meu processo de transição para UX. Essa fotografia aqui, ela é um marco na minha carreira, de fato. Quando eu estava no meu último ano de faculdade de História, eu entendi que eu ia passar muito aperto na área da educação aqui no nosso país. E vendo esse acrescente na área tecnológica, eu falei, como é que eu poderia fazer para unificar o meu talento, o meu gosto por escrita versus tecnologia? E aí eu ouvi falar de UX Writing. Tá, mas o que seria isso? Fui buscar saber algumas informações, vou entrar com mais detalhes já. E aí eu aproveitei a oportunidade das férias do trabalho que eu estava para tirar 30 dias e fui para São Paulo, mochilito, para conhecer
3 empresas que trabalhavam com times multidisciplinares que tinham esses profissionais de UX no grupo, para mim ver como era. A gente ouve falar, mas não sabe como é na prática. Cara, eu me encantei com a forma, como eles produzem, como eles criam juntos e resolvem problemas. E ali foi, assim, um start para falar, de fato, eu vou terminar a faculdade e já vou engatar numa pós para eu poder já embarcar nesse novo cenário, né? Então, isso aqui foi um marco, que inclusive essa empresa é a Neon Consiga Mais, que depois de ter conhecido eles pessoalmente, eu tive a oportunidade de ter fazer freelas com eles na época, um na área de roteirização para uma websérie deles na área de educação financeira, e o outro uma adequação linguística no contrato de prestação de serviço da empresa, para melhorar a linguagem e tudo mais. Então, foi um baita de uma oportunidade, né? Eu peguei de umas férias, assim, super aleatória, para conseguir dar esse pontapé nesse início de sonho, digamos assim. E mesmo fazendo UX naquela época de forma freela, nunca deixei de trabalhar com literatura, né? E aqui eu estou de volta ao podcast do Resenha Cast, falando do lançamento da versão inglesa do meu 3º livro, A Batalha de Dominique. E essa foto aqui, né, para finalizar essa cronologia do passado até o presente, eu 100% remota, já na Blip, onde eu conheci o Chons, né? A gente trabalhava ali juntos, produzindo chatbots para grandes marcas. Então, Chons, I love you. Então, agora passando desse contexto pessoal, tá? Vamos começar a entrar, então, no assunto UX, né? Vamos lá. Para essa questão de dar esse salto, né? Sair da administração, onde eu trabalhei 18 anos, eu precisava entender o que era UX, né? Quais eram as disciplinas que eu precisaria aprender ao começar a estudar sobre esse assunto. Então, eu trouxe uma lista aqui para vocês terem uma noção. A gente vê muito sobre psicologia cognitiva, design de interação, arquitetura da informação, usabilidade, acessibilidade. Então, são coisas que norteiam, né, o tempo todo a vida de um profissional de UX. Então, eu falei, poxa, eu me conecto com esse assunto? Conecto. Opa, então eu estou no caminho certo. Mas ainda assim, tinha outras coisas para desbravar. E aí eu descobri que dentro de UX existe um monte de profissional que faz isso também, mas em outros contextos. O que seria isso? Eu tenho lá o UX designer, que é responsável pelo design como um todo, tela, textos acoplados e tudo mais. O UX research, que é com foco em pesquisa. O UX design, quando a gente quebra ali o UX/UI, eu tenho a pessoa que é especialista em tela, em cores, em tipografias e tudo mais, para sites e aplicativos, né? Temos o UX Writer, que no meu caso é a minha especialidade, Product Designer, Service Design, então a lista é grande de profissionais que fazem experiência do usuário, né? Então é uma área extremamente ampla, o que nos dá grandes oportunidades no mercado. Tipo engenharia, né? Eu tenho engenharia elétrica, eu tenho engenharia de Minas, e a lista vai embora. E, além disso, todos esses profissionais, eles bebem da mesma fonte, né? Então, a pessoa que trabalha com a experiência do usuário, seja o UX Writer, o designer, ele precisa criar produtos que sejam centrados no usuário. São princípios extremamente sérios para nós. Precisa ser interativo, consistente, acessível, inclusivo. E o nosso papel, como eu comentei um pouquinho antes, é mediar o usuário e o negócio, né? Por exemplo, eu advogo para ambos os lados. Eu preciso defender o meu usuário, assim como o meu cliente, né? Então, é muito desafiador, mas é muito enriquecedor. E dito isso, sabendo dessas coisas e tudo mais, né? Eu juntei as minhas habilidades que eu desenvolvi lá na minha infância, adorava brincar sozinha, escrever e cutucar coisa, né? E na adolescência, e 18 anos de setor administrativo, eu falei, não, o X-Writing tem muito a minha praia, vai casar com as minhas habilidades naturais e com coisas que eu gosto de estudar. Então é para lá que eu vou. Daí me formei, fiz a pós e comecei a ter essa primeira oportunidade depois que eu consegui o freela, né? E aí, hoje eu conquistei já, né, o MBA em pesquisa e estou atuando atualmente como Tech Lead nessa área de criação de chatbots. Antes de eu dar seguimento agora ao assunto um pouco mais específico, alguém quer falar alguma coisa? Podem levantar a mãozinha, abrir o microfone, ficar super à vontade, gente.
Vou entender que eu posso seguir, hein? Então, vamos lá. Vamos falar sobre a importância de UX Writing na comunicação digital. Deixa eu ver. Peraí, a Júlia mandou mensagem aqui. Ah, tá. É sobre o exercício lá do início. Vou dar sequência aqui. Quando tiver alguma dúvida, gente, se eu deixar passar alguma, no final da conversa a gente puxa, tá bom? Mas vamos lá. A minha expertise principal hoje, né, é UX Writing. Então, para a gente entender a importância dessa profissão na comunicação, é importante a gente dar nomes a conceituar, né? O que é UX Writing? Para simplificar, é um texto que tem como objetivo guiar o usuário em navegações, seja por aplicativos ou sites, ou até mesmo conversar com um robô ali, né, um chatbot. Eu trago uma telinha aqui para ilustrar do Nubank. Se a gente tira o texto, eu só tenho ícones, símbolos. Isso não vai comunicar nada para mim, certo? A não ser que eu já conheça aquele símbolo ali, uma marca, e eu vou saber o que é. Mas se não tem um texto, eu não vou saber o que eu vou fazer com aquilo. Então, a gente vem com o texto para... Não é só brilhantar, não. É para guiar e dar significado às coisas. Então, o texto de UX, ele é feito pensando em guiar a pessoa pela jornada que ela vai fazer, seja em qualquer plataforma que ela esteja, tá? Então, a gente pensa ali em melhorar a experiência dela na navegação, né? O texto aqui não comunica se ele não tiver casado com os ícones, né? E a pessoa usuária, ela sempre vai ser o centro do nosso negócio. Eu trago esse diferencial aqui de conceitos, de web writing, copy e UX, porque algumas pessoas costumam brincar que é a mesma coisa, mas em épocas diferentes. Faz um pouquinho de sentido, porque se a gente pega por ordem de chegada, o web writing é o texto que a gente escreve artigos para blog, para sites, que tem um teor mais denso, né, porque ele vai educar, ele vai informar a pessoa. É uma aula, vamos dizer assim. Então, ele é mais robusto, tá? E ele é antigo, da época que os blogs existiam aí na década de 90 e tudo mais, né? E o copy, a diferença de um para o outro é que o copy tem um teor mais marqueteiro. É um texto onde eu vou usar para quê? Para vender um produto, para chamar a pessoa para fazer uma ação, para clicar num botão ali no site, né, consumir algum conteúdo que eu estou escrevendo. Então, tem sempre ali um gatilho mental, né, de escassez, ou de prova social, ou isso aqui está na promoção. Então, eu já sei que é um texto de copy, né? E o X-Writing é aquilo que eu falei, é mais para guiar a pessoa em uma jornada que ela precisa ali de começar e finalizar, tá? E entrando aqui para as boas práticas, eu trouxe algumas, são infinitas, tá? Para ilustrar para vocês coisas que a gente precisa fazer quando eu vou montar uma estrutura ou de chatbot ou até mesmo um fluxo para navegação em apps, né? A gente precisa ter as boas práticas e seguir elas. Então, eu trouxe algumas aqui para ilustrar. O famoso LGPD, quem já conhece, já ouviu falar, levanta a mãozinha aí. É a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Hoje, a gente tem colhido muitas informações pela internet. Então, a gente tem uma lei que vem assegurar a pessoa que está fornecendo esses dados de que, olha, a empresa que está coletando, ela tem responsabilidade com seus dados. Né? Então, hoje eu preciso, no início das conversas, e até mesmo nos sites já, né, que coletam esses dados, eles precisam ter a cláusula ali de privacidade, né? Então, no nosso contexto de chatbot também. Aí vem aquela questão, mas eu coloco no início da conversa ou só quando eu for coletar o dado ali no meio do fluxo? Isso vai depender muito do projeto, muito da necessidade do cliente. Então, isso vai depender de estudo específico para o caso. Mas ele precisa ser, né, mencionado ali na jornada. Evitar jargões técnicos. Essa é uma das que eu mais gosto. Exemplo, quem já experimentou aqui de acessar um site e o site quebrar? Do nada dá ali 404 o erro, né? Acontece. Mas o que é esse erro 404? Realmente eu não sei. Tá ali, page not found, né? Página não encontrada, mas e aí? Mas o que eu fiz? O que eu posso fazer para não acontecer isso de novo? Aí temos aqui uma prática boa, positiva da Intelbras, onde ela informa com texto, né? De que o site não foi encontrado
e que é para a pessoa verificar o link. Ou seja, eu informei e falei o que a pessoa poderia fazer para reverter aquela situação. Isso é uma boa experiência. Não é simplesmente eu usar um termo técnico, que às vezes um desenvolvedor sabe o que é o 404, mas e uma pessoa comum como eu? Não vai saber. Então é importante a gente sempre escrever pensando em quem vai consumir aquele conteúdo ali, aquela notificação. Ela vai entender? Estou falando na linguagem dela. Isso é boas práticas de UX. Validar com pessoa usuária. A gente tem as heurísticas de Nielsen e a prevenção de erros é uma delas. Em contexto aqui de conversando com o bot, ele pede meu nome, meu sobrenome, meu e-mail, por exemplo, eu vou e devolvo a informação que ele pede, certo? É importante o robô ser capaz de perguntar, olha, eu notei esse e-mail aqui, é esse aqui, está correto? O seu nome e sobrenome é esse aqui? É importante o robô sempre fazer essa validação para evitar que ele salve input errado, né? Porque eu posso simplesmente falar assim, fulano, como é que é o seu nome? Ah, é fulana. Aí eu coloco lá um abacaxi. Se eu não tratar essa questão de prevenir esse erro, eu vou salvar abacaxi. No dia que eu for mandar uma mensagem para o cara fazendo uma promoção, eu vou mandar lá abacaxi. Receba aqui uma promoção que eu estou te oferecendo. Porque eu não tive esse cuidado de validar o que eu tomei de pergunta para a pessoa. Né? Então, isso compõe também das boas práticas de UX Writing. Pensando em a heurística de Helsing, de Nielsen. Boa. A acessibilidade também é de extrema importância, e ela não está só no contexto de design, telinha, ela vem inclusa também em questões de texto. Por quê? Eu preciso pensar em pessoas que têm baixa escolaridade, né? Do que adianta eu colocar um texto ali cheio de juridiquês e a pessoa não conseguir compreender, né? Agora, se eu estiver conversando com juízes, com advogados, ok, eu vou falar de igual para igual. Mas se o meu público tem uma baixa escolaridade ou ele está mais ali na linguagem popular, eu preciso ter esse cuidado, né, de ser acessível ao ponto dele me compreender, né? Então, a gente pensa a acessibilidade não só também com cores, com tamanho de fonte, com contraste, né? Isso já pensando mais questões de layout e tudo mais, mas pensando em contextos de texto, é sempre pensando na escolaridade do meu público, né? Como é que eles se comunicam? Eles falam com gíria, eles falam com termos locais da região. Eu sou mineira, eu falo muito trem, arreda para lá, vem cá, entendeu? A gente tem um jeito de conversar, mas na comunicação, se eu fizer uma campanha para todo o Brasil, eu vou conseguir fazer com que todos entendam as minhas gírias, por ser mineira? Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração quando a gente for escrever para a experiência do usuário. Prefiro os numerais. Estudos mostram, né, que a gente escaneia e que quando a gente vê símbolos, a gente entende muito mais rápido do que se a gente fosse ler. Então, em contextos rápidos de chatbot, de notificações ativas, vamos sempre preferir usar números ao invés de o 3 por escrito, por exemplo. E aqui, nesse caso, usar verbos de ação em botões, né, ali de call to actions em sites, em aplicativos. Por exemplo, aqui eu trago um modelinho, o meu robô, ele manda uma mensagem para a pessoa escolher, né, solicitar orçamento, suporte técnico ou falar com o atendente. Note que eu dei preferência a verbos de ação, porque além de eu informar o que ele precisa fazer, eu vou gerar uma ação ali com aquele verbo. Né? Então, isso também é uma coisa que, uns truques que nos ajudam muito a trazer a pessoa para perto e fazer o que eu preciso que ela faça, né? E agora, a questão da coesão, para deixar um texto ali mais harmônico, que pareça mais conversacional. Eu trago 2 modelos, onde eu tenho um texto que não tem coesão, é só pergunta ali, seu nome, o seu CPF, o nome do exame, e o outro já vem com a coesão, para dar aquele ligamento na conversa, né, um tom mais humanizado. Primeiro, digite seu nome. E o seu CPF? Poderia digitar? Então, deixa mais fluido a conversa, menos robótico. Mesmo às vezes a pessoa sabendo que ali tem uma automatização, mas fica muito mais gostoso de você consumir, né? Eu vou estar passando por um outro assunto, também conectado com o UX, sobre boas práticas. Alguém já experimentou alguma coisa assim, que eu acessei e foi assim, e quer compartilhar? Se quiser, vocês podem abrir o microfone aí. Pode falar, Manuel.
Eu estava usando um aplicativo para modelagem 3D em poucos polígonos e ele tinha uma função que se chamava extrudar, quer dizer, em inglês era extrude, e eu não sabia o que significava, mas esse verbo que ele usa é bem claro sobre o que a ação faz. Sim, Era, ela estende a forma e cria como se fosse um prisma no lugar. olha Ah, isso. Aí é um jargão meio técnico que eu precisei pesquisar para usar. Sim, olha, eu em particular, eu não saberia falar o que que era, viu? Porque são adaptações que a gente pega do inglês ali, estrangeirismo, né? E se a galera não estiver dentro do nicho, ela fica um pouco perdida. Eu ficaria, eu não sei, inclusive eu não sei o que que seria estudar, por exemplo, né? Mas isso são coisas que a gente precisa ter cuidado. Eu vou mandar essa palavra para um grupo. Esse grupo vai conseguir entender? Ou ele é um grupo mais genérico? Entende? Pode falar. Então, nesse caso, o que que é heurística? As heurísticas compõem boas práticas para a gente testar coisas antes dela subir. Então, o Nielsen traz 10, né? Depois eu posso até compartilhar com vocês. Não trouxe todas elas, eu só trouxe a prevenção de erros, mas para a gente testar. Eu vou subir aqui, sei lá, um texto novo hoje. E aí eu vejo, olha, eu estou prevenindo o erro aqui, meu texto é acessível, ele está com coesão. Aí eu vou batendo toda a listinha. É tipo um checklist de coisas que eu preciso fazer antes de subir em produção, sabe? É um manual de boas práticas, digamos assim. Te respondi? Sim, sim, respondeu. Combinado. Posso seguir, pessoal? Tem mais alguma dúvida? Então, vou seguir, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente viu boas práticas de UX Writing, como aplicar, né? Em quais momentos a gente pode estar usando as heurísticas, por exemplo. E agora eu vou compartilhar um pouquinho sobre o processo de design, processo de criação de chatbot, que inclusive é algo que eu faço até hoje, tá? Então vamos lá. Vamos pensar num cenário aqui que a Coca-Cola me ligou e falou assim: olha, você e sua equipe, eu quero muito que vocês façam o nosso chatbot, porque eu quero vender mais pela internet, não sei o que lá e tal. Então, o primeiro momento que a gente vai ter vai ser o discovery, né? Que é descoberta em inglês. Entender o objetivo da Coca-Cola. Do que ela precisa? Assim, como eu posso ajudar? Qual que é a dor dela? Como é que é a jornada do cliente que compra, né, os produtos da Coca-Cola? Como é? Ele liga para a loja, ele vai no galpão pessoalmente? Como eu preciso mapear a jornada da pessoa, entender a dor, entender quem é o público que consome Coca-Cola, qual é a idade desse pessoal, aonde que eles moram, o ticket médio de gasto com Coca-Cola por mês, né? Então, toda a informação que eu puder extrair nesse primeiro momento de discovery onde a gente vai começar a ter o pontapé do projeto, né? E aí criar essa persona junto com a Coca-Cola. Olha, eu vou estar conversando com pessoas de, sei lá, de 15 anos a 50, que são consumidoras heavy user de Coca-Cola. Elas estão, a maioria, ali no sudeste do Brasil. Então, eu já vou arredondando para criar essa persona, para quando o meu robô começar a atuar, conversar ali pelo WhatsApp, pelo Instagram, a gente já saber com quem conversar, tá? Então, nesse primeiro momento é onde eu vou descobrir qual é a dor da Coca-Cola, qual que é a dor do consumidor do produto Coca-Cola e como nós, como empresa, podemos ajudar. Então, anotei tudo, fiz meu para casa, estudei, tal. Agora eu preciso desenhar o fluxo macro. Né? Não sei se vocês já viram aqui fluxograma, mas são caixinhas que a gente coloca ali, tipo um mapa, né? Para entender, a pessoa mandou um olá para o meu robô. E agora, o que acontece depois? Aí o robô, né, vai ser educado, vai fazer uma saudação, vai mostrar o menu ali inicial de como ele pode ajudar. Às vezes ele pode apresentar produtos, ele pode apresentar campanhas de sucesso, tipo do Natal, as mais populares, ele pode compartilhar produtos de roupa, né, marca Coca-Cola, enfim, a gente vê o que vai ter nesses primeiros botões e ali o fluxo vai nascendo no detalhe, até onde a pessoa pode fazer um pagamento, comprar produtos ali pelo WhatsApp, ou até resolver um problema com envio de nota, ou pagar coisa que está em pendências e tal. Então, aí eu desenho esse fluxo macro para falar com a Coca-Cola. Naquela conversa lá de Discovery,
eu entendi que é para a gente seguir algo dessa forma aqui que vai te ajudar. Tá certo? Aí ele fala, não, é isso mesmo. Pode fazer agora no detalhe. Então vem outra etapa, que é de ideação do fluxo no detalhe. A gente vai usar aqui até os componentes do WhatsApp. A gente vai ver qual canal que essa pessoa vai comunicar com os clientes dela. E aí a gente desenha tudo, de componente às fraseologias. Vai ter emoji? Não vai? Como é que vai ser as palavras que a gente vai usar nos botões? Quais que são os verbos que a Coca-Cola mais usa para comunicar com o público? Então, vamos trazer para o bot. Então, aqui eu vou mostrar tudo como se fosse um protótipo mesmo, de alta fidelidade, para eu poder ter a validação da Coca-Cola. Ó, a gente estudou, a gente fez tudo no detalhe, a gente viu ali como é que está a comunicação do seu cliente com a sua marca, eles comunicam assim, então eu trouxe o tom de voz para cá. Veja aqui, tá ok? Ah, não tá. Aí a gente vai arredondando junto com o cliente. Tudo isso aqui é feito a 4 mãos, não é a gente sozinho, não. Tem muita participação do cliente nessas construções. E aí, validou? Então, agora eu tenho a parte aí de testar e desenvolver o projeto, né? Porque também, assim, o designer desenhou, mas agora está 100% certo. Não, senhor. No teste, a gente vai pegar um monte de oportunidades para melhorar. Exemplo, os meninos colocam em homologação, né? Para a gente poder testar ali, quebrar o bot, mandar uns input errado para ele responder errado, ou xingar ele e ver o que acontece, né? Para a gente ir corrigindo esses detalhes. E também momentos da gente fazer traqueamento. O que seria o traqueamento? Eu preciso entender quais botões o público mais clica, por exemplo. Então, existem uns trackings que os desenvolvedores colocam para nós na jornada para a gente entender, olha, esse botão, ele foi clicado 10 vezes em relação ao segundo. Esse aqui não teve clique. Então, a gente vai fazendo esses mapeamentos de ponta a ponta para podermos, com os dados, a gente sempre está evoluindo. Porque é isso que vai ser insumo para eu manter o meu bot atualizado, né? Por isso que eu falo ali, atualização e manutenção. Uma vez que a gente subiu, tá? Opa, foi para o ar. Cara, estão bombando aqui, tá, a galera está usando, mas eu preciso continuar ali monitorando, ver o comportamento do bot. Por quê? Mesmo a gente testando aqui como equipe, o meu usuário ele sempre vai achar uma oportunidade de, vamos dizer assim, de quebrar o meu bot para a gente melhorar ele. E isso é normal, porque é ele que usa, eu projeto, mas quem é o usuário de verdade é o usuário final. Então, isso é muito importante, a gente manter isso sempre em atualização e manutenção contínua. E uma vez que a gente sobe para o ar, então tem ali algumas formas da gente poder testar soluções nesse contexto de texto, né? E aí eu vou compartilhar com vocês o famoso teste AB. Aqui eu trago um exemplo, até real, inclusive, a gente precisava entender com o cliente se o público dele engaja mais em mensagens que tem botão clicável, né, igual do teste B, ou se ele prefere clicar em link que esteja no corpo do texto, né? Mas qual que é o melhor, Gabi? Não tem o melhor. Vai depender do público, tá? Porque, vou dar um exemplo aqui. Você manda um texto com o link no corpo ali. Tá até Bitly usando aqueles encurtadores, né? A pessoa vai olhar, isso é vírus, não vou clicar não. A pessoa vai ficar com medo, né? Isso, um público pode olhar e falar, isso é vírus, eu não vou clicar. Agora o outro pode olhar o botão e falar assim, tá, mas cadê o link? É um botão, gente. A gente acha que todo mundo vai entender que é só chegar e clicar, mas tem gente que não vai compreender. Então, o teste, ele vem para mim mostrar o meu público, ele está mais enviesado a fazer qual tipo de clicagem? Link ou botão? Bota o AB que a gente vai ter o resultado. Porque eu não consigo supor por alguém, né? Por isso que a gente trabalha com muita pesquisa para ter dado real, de feedback de usuário real, tá? Então, o teste AB ele serve para isso. A gente, lógico, né? A gente testa botões, fraseologias de botões, quais verbos que performam melhor na comunicação. Textos com negrito é melhor do que sem? A gente consegue fazer teste também. É sempre pensando, eu tenho uma versão 1, eu preciso bater com a segunda e ver qual que performa melhor.
Temos aqui também testes usando as heurísticas que eu falei anteriormente, né? Aí, no caso ali, eu posso testar a acessibilidade do texto, se é um texto que todo mundo consegue compreender, se ele está simples. Uma criança ali de 8ª série consegue compreender. Então, assim, eu estou falando pop. Não é falar errado, é falar de forma compreensível. Ou é um texto conciso, ou eu estou dando volta demais e confundindo a pessoa. É um texto que dialoga, sabe? Ele tem aquela coesão de um texto fluido. Ele está claro, né? Eu tenho ali gramática que está muito robusta. Tem como a gente deixar ele um pouco mais simples, mas sem perder obviamente, o correto do português, né? Então, isso tudo a gente traz para dentro das heurísticas voltada para texto. É uma forma de testar se o seu texto vai performar bem quando ele for publicado. E aqui, eu vim aqui a questão também de testar em ambiente de homologação, também casou com o assunto agora falado, né? A gente nunca pode subir sem testar, porque é onde a gente vai encontrar um monte de brecha, inclusive voltadas com traqueamento também, que às vezes não pegou, a gente colocou em pontos que não foi registrado, ou algo parecido, ou até mesmo imputar coisas assim, você escreve sair no meio do fluxo. O bot fala, eu não entendi. Moça, eu só quero sair. Então, a gente precisa testar essas coisinhas para ver se está funcionando, né? E análise de trackings, né? Que através desses traqueamentos, eu consigo ver como está a saúde da minha jornada ali como usuário e aonde eu consigo melhorar. Porque o input inesperado é um ponto de entrada que a pessoa escreve. Vamos supor, eu mando um botão ali, para conversar comigo, escolha uma das opções. Falar no faturamento, falar em cobrança ou falar no atendimento humano. Aí eu não clico em nenhum botão. Eu simplesmente falo, bot chato, você é burro, você não está me entendendo. Eu estou xingando ele. Ele vai quebrar, ele vai virar para mim e vai falar assim, não estou te entendendo. Só que eu consigo ler por trás, por conta dos traqueamentos, o que está acontecendo e pensar numa solução. Poxa, a pessoa está chateada ali naquele ponto porque está acontecendo alguma coisa. Então, a gente vai lendo a comunicação ali para poder pensar em coisas para melhorar naquele ponto ali que está agarrando. Então, essas análises de track são primordiais. E aí, para finalizar esse assunto, né, de como testar e analisar a solução, eu trago um cartãozinho de teste, mais pensando assim em organização do time e tal, porque quando a gente faz uma sala de guerra, junta ali os desenvolvedores, os analistas, os escritores, a gente monta ali, olha, eu preciso fazer um teste AB, né, que tem como objetivo validar se o nosso cliente ele gosta de clicar mais em link ou em botão. Porque eu estou achando que a galera está confusa, né? Então, eu escrevo a hipótese, escrevo como vai ser o teste, qual o modelo, se vai ser um teste AP, se vai ser um teste de heurística, ou se é para validar só input inesperado. Especifico. Escrevo também sobre métrica, né? Como é que eu vou entender que foi um teste de sucesso, né? E aí a gente documenta aquilo ali e bota para rodar esses testes com a galera e a gente vai mapeando o que a gente vai encontrando. Então, isso é uma documentação para manter a casa organizada, tá? Aí eu trago aqui uma biografia de tudo que eu falei. A gente já está meio que na metade aqui da apresentação. E eu até abro mais aqui para a gente dialogar sobre outras coisas. Materiais maravilhosos, se vocês gostam desse assunto de UX Writing, Bruno Rodrigues, é uma grande referência nossa aqui, produto brasileiro, tá? Temos a Erika Hall também, as meninas Cecília, Denise e Elisete também na área de UX Research, com sotaque brasileiro, material extremamente robusto, eu falo que é a bíblia do UX Research do Brasil, então fica aí como dica de leitura para quem tiver interesse, tá? Antes de eu dar seguimento aqui a uma atividade prática, vocês querem perguntar alguma coisa sobre teste, sobre como é que nasce o bot, alguma coisa que eu deixei falar? Fala, Lucão. Boa noite, primeiramente, né? Tudo bem? Oi. Então, eu trabalho atualmente numa empresa que mexe com CRM, inclusive chatbot também. Estou começando na área, inclusive. E para mim é uma dificuldade entender o feedback do usuário em relação às mensagens que são feitas pelo chatbot. Você tem alguma dica para mim conseguir ter uma maior eficácia nesse entendimento?
para cada tipo de usuário? Então, vocês têm acesso à dashboard do CRM aí? Para entender como é que as pessoas estão conversando com o bot? Sim, temos sim. Tem, né? Tá, o que eu faria? Eu puxaria uns relatórios com todos esses inputs. Vamos supor, o mês passado. Você vai puxar ali 30 dias. O que as pessoas mais falaram com o bot? E aí você vai tentar clusterizar, pegar os assuntos que são parecidos, botar numa caixinha. Ah, falou aqui de reclamação, esse aqui falou de boleto, vai juntar os assuntos que são parecidos. E depois de fora, você vai olhar, opa, eu tenho 10 assuntos que eu realmente não abordo na minha jornada. Eu vou precisar incluir. E aí começa a nascer as ideias. Então, o primeiro passo, puxar os relatórios, ver o que as pessoas estão falando, pedindo, reclamando, mapear, separar em blocos parecidos. Entende? Porque dali você consegue ter uma etapa do que fazer com essa informação para melhorar. Porque o usuário, ele sempre vai te falar o que está faltando no nosso contato inteligente. Fez sentido, Lucas? Fez sim, muito, muito obrigado. Nada. Tinha uma outra mãozinha levantada. Fala, Maria. Oi, Gabriela, boa noite. Boa noite. Enquanto você estava descrevendo as funcionalidades desse trabalho com UX, eu lembrei daquele termo front-end. Quem trabalha com UX também trabalha com front-end? Tipo, qual a diferença entre esses dois? Nossa, isso aí o Chons vai me ajudar. Eu sei que tem a ver com as telas, não é Chons. O back-end fica código e o front-end mexe mais com o visual, né? Mais na área de desenvolvimento, tá, Maria? O front-end e back-end. Mas é aquele negócio, são profissões diferentes, né? Mas se eu quisesse um dia me aventurar a ser desenvolvedora, pode ser que eu iria para o lado de front-end, porque é tela. Você desenha as telinhas, sabe? Não fica só em código em Python, Java, você não mexe com essa parte, não. Se eu não estiver errado. Mas são coisas diferentes, mas nada impede de a gente executar isso no futuro com as habilidades corretas, né? Você tem vontade de fazer? Assim, eu gosto da programação mais ou menos, mas essa parte de back-end eu acho muito ruim. Então, se eu for pensar em trabalhar com informática, eu queria trabalhar com front-end, mas UX parece uma coisa ainda mais tranquila em relação à programação. Tá. Olha, eu te recomendo, então, ler alguma coisa sobre UI design. Deixa eu escrever no chat aqui, para você ver as disciplinas que eles estudam. UI design, porque conecta muito com essa questão de tela, né, de desenhar, pensar tipografia, cor, o design como um todo mesmo, sabe? Então, acho legal você pesquisar. E qualquer coisa no LinkedIn, vocês me chamam, a gente vai trocando ideia aí e aprendendo junto, tá? Entendi, obrigada. Nada. Mais algum ponto, gente? Ou eu posso seguir aqui? Vou seguir então, hein? Vamos lá, então, uma brincadeira prática aqui. Eu trago uma fraseologia que o bot responde quando ele coleta um dado, ele simplesmente fala, ó, dado inválido, preencha de novo. Aí eu preciso que vocês me ajudem aqui no chat a gente reescrever essa frase de forma mais clara e amigável. Eu não posso ser bruto assim não, né, gente? Então, assim, como é que vocês escreveriam essa frase de forma mais clara e amigável? Para informar que o dado não está válido e que ele precisa preencher de novo. Como é que vocês fariam? Me ajuda aí colocando no chat. Muito bom, Manuel. Esse Manuel é chique demais, viu? Boa, Júlia. Perfeito, Lucas. Nossa, ele está com um monte de UX Writer aqui, gente. Boa, Ana. Ai, Pradelli, oi. Isso aí.
Muito bom. Tá vendo? A gente está cheio de potenciais UX aqui na sala. Obrigada por contribuírem. Vou dar seguimento aqui. A gente está quase terminando. Aí, pensando em oportunidade de carreira, né? O lado bom dessa vida remota, tá? É viajar sem deixar de trabalhar, né? Eu até trago 2 fotos aqui em 2 momentos em Portugal. O trabalho remoto, né? De estar, de fato, ali na sua casa ou na casa de mãe, aonde levou o computador, consigo trabalhar. A gente consegue fazer projetos nacionais e internacionais. A remuneração não é nada mal. Tem diversas áreas de games, educação, criação de aplicativo, fintech. Olha, a lista é longa. E aí eu deixo a pergunta aqui para vocês, qual o talento seu, tá? Que poderia virar UX? O meu é na área de escrita. Você lembra lá a Gabi pequenininha, escrevendo história, obrigando a galera do colégio a ler, né? Ó, pra você ver, a minha maior ferramenta hoje é a escrita, né? Então, o que vocês puxam da memória? Algo que vocês gostam de fazer, que é talento e que poderia virar UX. Quem quiser contribuir aí no chat, eu vou ficar super feliz de saber. Aí, Júlia, mais um motivo para você vir para a área, hein? Ô, Lucas, a análise de dados é muito boa, tá? E o dado hoje na tecnologia, ele é considerado nosso petróleo, tá? Para você ver a importância de especialistas na área de dados, cientistas de dados no mercado tecnológico. Nossa, isso é o norte, porque faz com que o empresário ele perca menos recurso quando ele acerta no que ele está fazendo. E o dado ele vem para mostrar se eu estou no caminho certo ou não. Tá? Então, é uma área maravilhosa. Yasmin gosta de fazer design. Eu acho chique design, gente, mas assim, eu sou tão ruim para desenhar. Nossa Senhora, eu tenho talento zero para pintar e colorir, eu sou muito ruim com cor. Então, aí eu falei, não, o negócio é papel e caneta mesmo. É o melhorzinho que tá tendo. Olha, a gente tem muita galera de potencial para tech aqui, viu? Com certeza. Galera, eu queria propor um negócio aqui com vocês, pegar um projeto que eu fiz recentemente para um cliente do México, tá? Blip México, inclusive, da gente conversar com o bot em tempo real e vocês verem como é que funciona em um dos projetos que eu atuei, inclusive com a Maíra Pradelli, que está aqui na call também. Deixa eu compartilhar aqui para vocês verem na prática tudo isso que eu falei, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu só mudar a tela aqui. Estão vendo minha telinha aí? Eu vou... Sim, sim. Eu vou chamar o bot aqui. Esse aqui é um... Tá, qual que é o objetivo desse bot do Blip México? Tá, gente? Ele é na área comercial, é para vender os produtos Blip, né? E qualificar esse lead, a pessoa que entra, que acessa ali, para a gente tentar vender junto ali com o pessoal do call center, né? Então, o objetivo dele é esse. Deixa eu chamar ele aqui. Aí, eu mandei um olá. Esse aqui é um contexto bem especial. Nem toda mensagem a gente começa perguntando se a pessoa vai continuar, se ela está usando o aplicativo pelo celular ou pelo computador. Aqui é um caso isolado, por quê? Não sei se vocês já notaram, o WhatsApp ele tem alguns componentes que quem usa no celular não tem a mesma experiência quando você usa na web. Ele às vezes não funciona e tudo mais. Então, a gente precisou ter esse cuidado de perguntar, de primeira coisa, antes de falar
boas-vindas. Da onde que ele está falando, né, de qual dispositivo, para eu poder oferecer uma experiência melhor para ele. Então, como eu estou falando agora do computador, eu vou responder, que é porque aí ele vai adaptar para essa realidade de web aqui para mim. Então, a gente tem aqui as boas-vindas, né? Ele fala que ele é o Blip, e mostra aqui como ele consegue ajudar, né? Ele vai falar sobre soluções, sobre agendamentos com consultores para vender os produtos Blip, e compartilhar casos de sucesso também, né? Aí temos aqui a lei de proteção de dados deles, né? Que eu falei lá nas boas práticas, a gente precisa sempre sinalizar. E agora eu ofereço aqui a opção dele navegar no menu. Então, eu clico no menu, temos aqui as 4 opções, que é agendar uma consultoria, conhecer os produtos Blips, conhecer casos de sucesso, ou se ele tem alguma dúvida, ele consegue conversar com a IA. Então, vamos aqui em conhecer a Blip. Aí vai abrir um outro menuzinho. Fala uma mensagem aqui, aí oferece o menu com várias opções, né? Aí, no caso, conhecer plataforma, ver planos e benefícios, os diferenciadores de ser cliente Blip, né? A Blip e a IA, enfim, tem N notícias aqui. Vamos ver que vídeos da plataforma. Então, tudo isso aqui foi desenhado no micro, não sei se vocês lembram lá no meio da palestra, o desenho micro, a gente desenha os componentes para ilustrar para o meu cliente como é que ficaria na vida real, né? Então, aí já nasce o produto mesmo, conforme o WhatsApp usa os componentes, né? Então, a gente tem um vídeo, a gente oferece, né, para ele, assim, se ele quer falar sobre outros temas, ou se ele quer agendar uma consultoria, ou se está tudo bem, encerra ali a conversa, né? Vamos voltar aqui para outros temas. Aí ele retorna aqui, aí volta para o menu, então você fica aí navegando tranquilamente para conhecer, explorar toda a plataforma, né? Aí planos e benefícios. Aí eu vou mostrar, vamos tentar quebrar o bot aqui? Vamos ver. Vou tentar falar em outro idioma para ver o que acontece. Quero sorvete. Tá, ele falou que ele não entendeu o que eu escrevi, e aí ele oferece de novo, né, a opção ali do que eu gostaria de fazer, né? Se falar com o consultor, agendar a consultoria, ver outros temas, ou encerrar, que está pronto. Vamos supor que eu quero sair. Eu vou botar aqui na linguagem deles, sair. Eu vou só escrever, vamos ver se ele entende. Ele entendeu. Por quê? Foi trabalhado palavras-chave com regex para a inteligência artificial ela compreender termos específicos. Por exemplo, eu quero voltar para o menu anterior. Então, o desenvolvedor, ele faz um código para quando a gente escrever isso, ao invés de clicar em um botão, ele habilita essas palavras-chave para o bot entender, né? Igual o sair. O sair, com certeza, devia ter outras palavrinhas ali, sinônimos, né? Que a gente vai fazer com que o bot entenda, digitou isso aqui, então você vai comportar desta forma, você vai mandar esta mensagem. Então, ele entendeu o sair, ele deu ali o olá e foi bom te ver até a próxima, né? Então, isso aqui é um dos projetos internacionais que eu fiz, eu trabalhei com Dell também, tecnologia. Na época do Chons, inclusive, a gente atendeu 9 países. Foi muito louco, porque a gente, obviamente, né, a gente comunicava a língua matriz ali, era o inglês, e a maioria deles eram indianos. Então, tinha essa barreira linguística aí de sotaque e tudo mais, mas foi muito legal, porque a gente aprende a dinâmica, né, da galera. Então, assim, é um mercado muito legal, eu super recomendo, né, vocês pegarem as aptidões que vocês têm, natural de vocês, e trazer isso como insight, tá? Mas qual área que eu quero? O que eu sou bom em quê? Eu vou trabalhar com algo que é chato, é estressante. São provocações que eu deixo aqui para vocês levarem em consideração na hora de escolher alguma coisa para estudar. Olha mercado, sabe? Essa profissão está em alta. Porque às vezes a gente corre o risco também de ir muito na paixão e passar um pouco de aperto por não ter tanta vaga disponível. Né? Porque é um mercado que talvez não está tão aquecido.
Então, eu vou ter que esperar um pouco mais, estudar um pouco mais. Eu tenho esse tempo. Então, são coisas que a gente precisa levar em consideração, tá? Deixa eu até mostrar aqui a minha última telinha. Uma outra coisa que também, pensando em mercado de trabalho, para quem, às vezes, eu não sei se já está no mercado de trabalho e quer se relocar, LinkedIn, gente, quem tem LinkedIn aqui, levanta a mão. Maravilha. LinkedIn me deu vários empregos legais, gente. Eu recomendo demais vocês fazerem conta lá, quem não tem. E quem tiver, fazer um upgrade, fazer uma biografia legal, compartilhar os conhecimentos que vocês têm. Oi, Manuel, pode falar. Eu não sei se você trabalha exatamente com a área de programação, mas você tem relato se a própria conta do GitHub consegue chamar empregadores para a pessoa? Não tenho essa resposta, Manuel. Vamos ver se o Chum sabe. Como é a dúvida? Pode repetir, por favor? Sobre o perfil do GitHub chamar a atenção de empregadores. Também, assim como o LinkedIn. Sim, também chama bastante, viu? Do GitHub é interessante porque todos os seus códigos você pode colocar lá. Mas eu acho que o GitHub talvez fuja um pouco da área de UX e vai mais para a área de desenvolvedor, né? Porque UX não tem muito costume de ficar publicando código no GitHub. Agora, para quem está desenvolvendo mesmo, ter um GitHub completo mostra a linguagem de programação que você conhece, os códigos que você já fez. É interessante que é uma rede social para programadores, né? Então, você pode colocar lá um código, inclusive do meu TCC está lá, e qualquer pessoa pode ir lá e fazer um comentário, uma modificação, pode subir uma nova versão do meu GitHub, né? Que é o que a gente vai ter depois de outra palestra, que é o versionamento do GitHub. Então, o GitHub, ele permite isso. Eu posso colocar um código lá e qualquer pessoa publicar uma melhoria no meu código. E aí é interessante porque esse recompartilhamento, né, não só melhora o nosso código, mas mostra para um recrutador a sua capacidade de programação. Mas eu acho que para a área de UX, talvez o GitHub não seja tão focado assim no GitHub, mas mais no LinkedIn, mais em outros cursos que você esteja fazendo, igual a Gabi comentou para a gente na apresentação. Compreendi. Obrigado. Boa. Então, fica a dica, para quem tem um pé mais no desenvolvimento, focar no GitHub aí, e os demais, criar uma continha ali no LinkedIn. É uma rede muito boa para você saber como é que o mercado, o que está acontecendo no mercado, o que as pessoas estão fazendo, né? Vagas em aberto, enfim, é uma área muito boa. Eu tive boas oportunidades de emprego que veio de lá. Então, eu super recomendo, tá? Inclusive, me sigam se vocês tiverem interesse em estender essa conversa, tiver alguma dúvida, precisar, se Gabi, indicação de estudos, de o que fazer, me chama. Eu dou mentoria, inclusive, de transição de carreira, mas eu sempre estou aberta ali para conversar de boa com vocês ali, tá? Então, ficam à super vontade de me chamar. E eu quero agradecer demais por terem ficado até aqui, a casa cheia com 54 pessoas. Queria ver se vocês não se importam de a gente fazer uma fotinha para eu deixar de lembrança. E aí eu vou querer o rostinho de vocês, né, gente? Aí, tem gente aí que falou que estava até maquiada para sair hoje à noite, então pode abrir a câmera aí, pessoal. Pessoal que vai no rodeio, né? Os alunos estavam comentando que tem rodeio mais tarde. Cadê? Mostra a maquiagem aí que vocês fizeram. Eu tô sem câmera, infelizmente não vou conseguir. João, pior que eu tô fazendo isso agora. Aí, pode participar da também, João, não vai dar, não? Eu tô tentando mudar aqui só de um lado do rosto, só um delineador aí. Tô tentando aumentar a tela aqui para ter mais quadradinho. Deixa eu ver como é que faz, o que eu esqueci. Cadê? Achei. Já achou, né? Aham. Aí foi. Nova, que top. Tá. Vou printar aqui, então, gente. São tantas emoções. Sorrisão. E eu, que esse aparelho, gente, tô me sentindo assim, um menino de 10 anos. Nossa Senhora. Então, vamos lá, em X, todos. E aí? Top. Isso aí, pessoal. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Quer perguntar mais alguma coisa para a Gabi?
Eu queria fazer uma pergunta para ela, porque essa é uma área que eu me interesso bastante, junto com, igual a Rita falou, de front-end e tal, que assim, na minha cabeça tem algo relacionado, sabe? Faz sentido. E eu queria saber se ela tem alguma dica de como começar a entrar e estudar para isso. Ótimo. Sobre a conexão com o front-end, aí, Sean, você tem alguma noção? Porque eu acredito que não, mas são coisas diferentes que não impedem. Por exemplo, se eu quisesse migrar para front-end, eu ia estudar as disciplinas pertinentes de programação para conseguir essa nova oportunidade, né? Você acha que casa muito UX com front-end? Eu acho que casa, sim, totalmente no ambiente de desenvolvimento. A gente tem aqui até um aluno meu, o Lucas Peixoto, né, que trabalha aí com chatbot, talvez ele possa até comentar também um pouquinho, não sei que nível que ele atua, a gente não chegou a conversar sobre, mas assim, pessoal, o que vocês têm que entender é que quando a gente está desenvolvendo, o trabalho de desenvolver não é fácil. E aí, quando você tem que desenvolver e ainda assim pensar num fluxo de conversa, se torna impossível, porque você precisa exercer 2 cargos. Às vezes, quando a gente está estudando técnico, quando a gente está estudando ali no colégio, a gente acaba fazendo tudo, né? A gente faz front-end, back-end, faz a parte de UX, a gente acaba pegando um pouquinho de tudo. E aí, como o Jacan falou, quem faz tudo não faz nada bem feito, né? E a gente acaba passando por isso. Então, quando a gente está trabalhando numa célula que tem as separações de tarefas, quando estava desenvolvendo um fluxo que a Gabi tinha escrito, era perfeito. Eu só precisava programar. Eu não precisava pensar na resposta, não precisava pensar na conversa, não precisava pensar em nada. A Gabi me entregava tudo e eu só tinha o trabalho de código, né? Então, esse trabalho, talvez, assim, questão de aprendizado, você saber programar, né, em uma linguagem de programação, talvez isso não te insira numa carreira de UX, mas é um diferencial. Você saber como funciona, você saber quanto tempo demora para fazer uma implementação, você ter só uma noção, sabe? Precisa aqui fazer esse fluxo. Você tem uma noção do que a pessoa vai fazer, você não precisa saber fazer. Mas só de ter uma noção já é um diferencial para quem está atuando em UX. Mas ter uma pessoa de UX no time facilita muito quando você está atuando como desenvolvedor. Porque você não precisa pensar e correr atrás de fazer o trabalho que uma pessoa de UX está fazendo, né? Então, assim, realmente é um trabalho necessário. É um trabalho que facilita muito a vida do desenvolvedor. E que quando não tem, a gente peleja, porque foge do padrão, cada desenvolvedor vai fazer de um jeito, e aí vira uma bagunça. Perfeito, João. Fala, Lucão. Essa parte da questão de divisão é realmente muito importante, porque apesar de eu saber um pouco de codagem em si, eu não trabalho muito com essa parte, né? Eu faço mais análise de dados e justamente essa parte do UX entender como que cada usuário entende cada mensagem, qual que vai ser a melhor experiência para cada tipo de usuário. Só que eu saber um pouquinho sobre como, por exemplo, que é gerado os fluxos e como que os chatbots funcionam, já me ajuda para entender como que vai ser melhor para o usuário. Sim. Essa questão do aprendizado contínuo é importante a gente entender, não necessariamente você vai executar tudo aquilo ali, porque senão você vai ficar doido, né? Executar 50 funções com um salário e perder a saúde mental. Mas você ter noção não te impede. Você gosta daquele assunto ali, estuda livremente, de boa, você vai se tornar um profissional ainda melhor por saber aquilo ali. Eu dou um exemplo real, o meu antigo product manager, o gerente de produto, ele sabia UX, ele sabia de Blip, de plataforma, né, na área de dev, e era um excelente gerente de produto. Né? Então, assim, é uma mão na roda, só que ele estava já com burnout. Por quê? Ele às vezes centralizava, não é de maldade, mas é porque ele achava assim, ai meu Deus, a minha UX está ocupada, que no caso era eu, né? Então eu vou pegar aqui, vou fazer um negócio aqui, e aí ela só valida depois. Aí ele perdeu a estribeira, ele não deu conta. Por saber de tudo um pouco, queria dar conta. Então, assim, ele era valiosíssimo, com certeza. Só que isso custou um pouco a saúde mental dele, né? Então, acho que é bom a gente saber de tudo um pouco, mas limitar aonde a gente vai atuar, porque a cabeça não dá conta. Vocês são jovens, mas chegar na minha idade, gente, desacelerem, pelo amor de Deus. Agora, ainda respondendo a pergunta da Júlia, sugestão para inserir, né, nesse mercado, Júlia? Só repete para mim, fazendo favor. Como eu posso começar a estudar para isso, sabe? O caminho que eu posso começar a traçar. Tá. Eu sempre recomendo para os cursos gratuitos. A gente tem muita coisa boa na internet, gente.
e até mesmo aqueles mais baratinhos ali na Udemy, no próprio YouTube tem muito canal legal. Eu vou deixar aqui no chat nomes de especialistas em UX, Leandro Rezende. Antes de eu comprar os cursos dele, eu fiz tudo de graça, velho. Leandro Rezende, o Bruno Rodrigues. Anotem aí para vocês olharem o que eles estão fazendo hoje gratuitamente, que já tem até na web salvo. Por quê? Começar pelo grátis vai fazer você filtrar o que você de fato quer estudar e aprofundar. Porque se você fala assim, velho, vamos ali fazer um curso de R$1.000, você vai fazer e vai falar, nossa, não era nada que eu pensava, eu gastei meu tempo e dinheiro. Por isso que é importante você começar com tudo que está disponível na rede hoje, conversando, inclusive, com pessoas da área. Então, eu recomendo, me chame, tem alguma dúvida pontual, uma dica de leitura, chama a Gabi lá no LinkedIn, que eu respondo vocês. E aí vocês vão compondo o conteúdo inicial, né? Não, eu gosto dessa disciplina. Olha, menina, psicologia cognitiva, por quê? O que isso tem a ver com UX? Tudo. Tomada de decisão é o que a gente precisa fazer com que o usuário faça, né? Então, eu preciso entrar na cabeça dele. Como é que eu vou saber fazer isso? As psicologias de cognição. Né? O que ele toma decisão com menos tempo? Então, são práticas que a gente vai estudando para acoplar dentro dos textos ou em aplicativos, caso for o segmento que você seguir. Então, você pegando esses cursos disponíveis, você vai já filtrando, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Eu quero aprofundar nisso. Aí você consegue depois investir num curso sem você se arrepender depois, tá? Então, eu recomendaria fazer isso. Olhe na internet o que tem. Segue essa galera, Leandro Rezende, Bruno Rodrigues, Gabriela Gilmore. E aí você vai consumindo esses conteúdos. E aí, depois que você entender que aquilo ali realmente é um assunto que você gosta, aí eu recomendo fazer curso. Aí a gente pode falar em outro momento aí quais cursos começar, por exemplo. Tem muita coisa boa aí. E nem é muito caro, tá? Então, eu começaria por aí. Mais alguma pergunta? Entendi, obrigada. É nóis. Pessoal, só para destacar aqui a importância de UX, né? Um exemplo aí prático de quando a gente trabalhava juntos, eu não lembro se a Gabi já estava na célula, mas a gente atendia uma empresa que era uma empresa de venda de apartamento, né? E aí ela vende em vários bairros. E a pessoa que manda mensagem, ela precisa digitar qual bairro ela tem interesse em visitar o apartamento, ela quer conhecer, né? E aí um grande problema que a gente tinha é que, sei lá, vamos supor que vou pegar o bairro que eu moro aqui, Santa Mônica. Se a pessoa não digitasse Santa Mônica certinho, do jeito que a gente tinha definido no fluxo, não entrava, o robô não entendia. Às vezes a pessoa perdia a paciência, a pessoa não continuava ali no atendimento. E toda pessoa que perde paciência e que sai é um cliente a menos. Então é uma pessoa que às vezes poderia comprar um apartamento no Santa Mônica, mas não comprou porque não estava conseguindo digitar certo o bairro. Para colocar lá a implementação do robô, para colocar o bairro, isso aí tudo o desenvolvedor faz. Mas quem vai olhar as estatísticas, quem vai olhar lá quantidade de leads que não se tornaram clientes nossos, né, que não prospectaram, por que não prospectou? É o nosso UX. É o nosso UX que vai virar e falar o seguinte, ó, a pessoa, um exemplo aí no chat, a pessoa não está digitando Santa Mônica desse jeito aqui que o Luiz colocou. Opa, eu coloquei Santa Mônica, né? Finge que é Santa Mônica, gente. Mas a pessoa não está digitando desse jeito aí certinho. A gente tem que, por exemplo, fazer um regex. Quer ver um exemplo de um regex? Seria, ó, um regex, pessoal, poderia ser isso aqui, ó. O Emanuel tinha perguntado, a gente poderia fazer algo desse tipo, ó. Aí vocês percebem que a primeira coisa ali, eu estou falando que pode ser S maiúsculo ou S minúsculo. Às vezes a pessoa não começa Santa Mônica escrevendo bairro com S maiúsculo, ela vai começar com minúsculo. Até então, não achava o bairro. Agora, com o regex, já começa a achar. Né? Então, isso aí, ó, os acentos. O O ali eu deixei com acento ainda, né? Poderia ser, eu só olhei as letras maiúsculas, mas o O com acento, sem acento, com acento errado, né? Às vezes, sabe o que acontece muito? A pessoa escreve Santa Mônica com 2 As no final. Ela repetiu os As. Será que a gente aceita ainda assim? Vamos fazer um regex para aceitar, né? E aí, a gente viu até, o espaço a gente não considera, porque a pessoa pode dar espaço ou não, tem gente que coloca um ponto ali no meio, né? Aquelas pessoas mais velhas gostam de dar 2 espaços, tem uns teclados que com 2 espaços bota ponto, né? Então tem muita gente que escreve tudo com ponto, vai escrever assim, oi, ponto tudo, ponto bem, né? Vai escrever tudo junto assim. Mas enfim,
E aí, com a pessoa de UX analisando esses erros, pessoal, que a gente vai melhorando o nosso chatbot, inclusive para chegar na parte de fuzzy, né? Que aí o Emanuel tinha perguntado, o fuzzy seria um pouquinho diferente do regex, que a gente não cria uma regra igual tá ali. O fuzzy a gente calcula, a gente coloca lá os termos que podem ser, então eu colocaria lá Santa Mônica, e aí o meu próprio programa, ele tem uma regra para calcular quão próximo está o que o usuário digitou com aquela palavra. Então ele vai me dar de 0 a 1 ali um valor, por exemplo, assim, ó, o usuário digitou aí e essa resposta dele tá 0,73. Aí eu defino 0,73, beleza, então eu aceito, senão eu não aceito, eu falo que a resposta dele tá errada, né? Mas aí a gente consegue permitir mais respostas, né, pessoal? Vai se aproximando cada vez mais da inteligência artificial, que é a ideia da gente conseguir conversar com o chatbot e não saber que é um bot, né? A gente acha que é uma pessoa. A gente está tentando se aproximar para isso. Mas assim, a gente nunca conseguiria saber que a gente não está vendendo apartamento, que a gente não está vendendo por causa do chatbot, por causa da mensagem da pessoa, se não tivesse uma pessoa de UX, por exemplo, analisando esses métricos. Então, assim, importantíssimo. Exatamente, Chons. E aí vai ficar a reflexão aí para casa, tá, gente? O que talento natural vocês têm que vocês podem usar na tecnologia? Fica a reflexão. Lembra aí da minha história, que a Gabizinha lá gostava de escrever nos papel, pequenininha, e hoje minha maior ferramenta de trabalho é a escrita, né? Então, tudo contribui, sabe? Tudo que faz parte da nossa criação, do nosso hábito cotidiano, ele é insight para onde que eu vou no futuro ali na questão de profissão. Oi, Ive. Você comentou que você descobriu o TDAH adulta, né? E eu queria saber como você lidou com isso quando descobriu e como você adaptou para o seu trabalho, se teve dificuldade, como que foi? Ive, na verdade, eu descobri duas coisas, tá? A bipolaridade, que é o primário, e o TDAH junto. E eu patinei por quase 2 décadas, lidando com crises fortes, assim, de desatenção, de irritabilidade, às vezes blackouts, mesmo de esquecimento, porque a mente vai sobrecarregando. Só que eu não sabia o que era. Eu achava que era coisa de mulher, é momentâneo, é TPM, sei lá. A gente vai misturando um monte de coisa. E eu sempre me mordia muito em ambiente de trabalho, porque é muita pressão, né? Até quando eu falei assim, não, eu preciso tratar de verdade isso, olhar isso com carinho, dar nome, para fazer um tratamento certo. Então, 3, 4 anos atrás, eu busquei um neuropsicólogo para fazer uma avaliação, para entender minha cabeça. Mas por que eu sou assim, né? Esqueço e faço muita coisa ao mesmo tempo, e daqui a pouco não estou dando conta de mais nada, quero abraçar o mundo, e aí laudou, né, com transtorno bipolar e com TDAH. E aí eu faço, obviamente, tratamentos com medicações, terapias, e a questão do autoconhecimento também. A gente precisa entender como a gente funciona e respeitar, sabe, Ive? Se você às vezes se irrita porque você é mais agitada, aceita isso, tá tudo bem, faz parte de você. Então, acolha os sintomas, né, com carinho, porque aí você vai conseguir limitar as pessoas, às vezes, quando vão te cobrar alguma coisa que, às vezes, não é você. A sua cabeça funciona assim, ela interpreta de uma forma. Então, o acolhimento e o autoconhecimento, para mim, é primordial para você botar barreira ali e não deixar as pessoas passarem por cima de uma característica sua, tá? Então, eu começaria por aí, para a questão do autoconhecimento e o respeito com você mesma, tá bom? Tá bom, obrigada. Foi interessante saber. De nada. E se quiser falar sobre isso também, minha filha, me chama no LinkedIn, que eu adoro falar de saúde mental. Gente, eu acho que é isso. Se não tiverem nada, assim, para perguntar, vocês vão poder ir pro rodeio. Então, bom. Gabi, te agradecer aí de novo. O Emanuel levantou a mão. Não, seria para perguntar se teria como ter a finalização e aí um momento para mais dúvidas, porque eu acho que tem gente que tem coisa para fazer também. Não, vamos finalizar agora então, pessoal. Quero agradecer a Gabi aí pela oportunidade, né, por estar aqui
pela disponibilidade de estar aqui apresentando para a gente, respondendo todas as dúvidas, né? A palestra foi fantástica. Acho que todo mundo teve ótimos insights com isso. Pessoal, não esquece, criar o LinkedIn, viu? Adicionar a Gabi, me adicionar lá também no LinkedIn. E é isso. Muito obrigado, Gabi, pela disposição. Disposição minha e muito feliz de estar aqui, gente. Desejo todo sucesso para vocês. Vocês são o nosso futuro, tá, juventude? Faça o melhor para nós. Parabéns. Muito obrigado. Boa noite para todo mundo, Obrigada, gente. Obrigado pelo momento. Tchau. Boa noite. Boa noite. Até mais, boa noite, boa noite. Tchau.